Queridos irmãos, eu quero saudar a todos com uma boa noite, na graça e na paz de Jesus. É uma grande alegria para nós tê-los aqui, através desse instrumento que é a internet, para juntos adorarmos ao Senhor. Considerando que há algumas pessoas que começaram a acessar o nosso canal, eu quero lhe dar um tempo de 5 minutinhos para que você possa se organizar, para que você possa se achegar até nós. Dentro de 5 minutos, nós vamos estar iniciando a nossa celebração ao Deus vivo. E quero te incentivar, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça agora mesmo. Tecle aí nesse botãozinho inscrever e faça parte do nosso canal para que você se mantenha atualizado e seja aí uma das primeiras pessoas a receber todos os nossos conteúdos. Pastor Igor estará nos conduzindo no instrumental e dentro de 5 minutinhos nós voltaremos para celebrarmos ao Deus vivo.
Olá, você que chegou agora há pouco, seja bem-vindo, que a graça e a paz de Jesus esteja contigo, esteja com o seu lar, com a sua família. Mesmo que distantes geograficamente, nós estamos unidos no mesmo propósito, juntos para adorar aquele que vive e reina para todo sempre. Cremos num Deus todo-poderoso, cremos num Deus que é onipresente, ou seja, da mesma forma que o Senhor está aqui conosco neste momento, cremos que Ele também está aí com você. Portanto, abra o seu coração, esteja com o seu coração disponível para aquilo que o Senhor estará ministrando ao seu coração. Quero lhe convidar nesse momento a fechar os seus olhos, para juntos falarmos com Deus. Deus bendito, nós queremos nessa noite lhe tributar toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Estamos numa dinâmica cultica diferente, mas o Senhor permanece o mesmo. Cremos no agir que vem do Senhor. Por isso te pedimos que o Senhor venha nos visitar de uma maneira especial durante esses momentos, falando aos nossos corações. Que a tua presença, Pai, nos ajude a entender a tua boa, perfeita e agradável vontade. Revele-se a nós durante esse período. É o nosso desejo, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, todos nós estamos vivendo um tempo caótico, um tempo trágico, que muda toda a nossa forma, toda a nossa dinâmica de viver, inclusive a nossa dinâmica congregacional. Continuaremos adorando ao Senhor, mas por enquanto não presencialmente. Precisaremos nos valer durante os próximos dias da ferramenta da internet para termos comunhão e, como igreja, adorarmos ao Senhor. Essa pandemia que estamos vivendo, ela não mexe apenas com as questões biológicas ou orgânicas. Essa pandemia, ela mexe também com a nossa forma de viver, mexe com o nosso social, acaba mudando toda a nossa dinâmica, toda a nossa forma de elaborarmos o nosso cotidiano. Existem pessoas que não estão mais trabalhando, que estão em casa. Por isso, eu quero lhe dar aqui algumas orientações. Você que já se encontra em casa, você que já entrou em férias coletiva, crie uma rotina para você aí na sua casa. Sabe, cuidado com o ócio, procure estabelecer um horário para você acordar, procure estabelecer um horário para você estar dormindo, coloque horários para as suas devocionais. Se você tem filho e o seu filho está em casa contigo, coloque o momento da escolarização, o momento para ele estar fazendo o seu dever. Coloque horários, porque esse momento ele pode, de fato, gerar algumas dificuldades com o teu cotidiano. Então, se organize. Esse tempo que você ficará em casa, os próximos dias, é extremamente importante que você estabeleça horário para você fazer as suas coisas. Há quem diga que essa pandemia que estamos enfrentando, que ela está fragilizando a igreja e que isso vem como força para abalar as estruturas da igreja de Cristo. Não acredito nessa ideia que se advoga por aí, que essa pandemia está vindo para desestruturar a igreja de Cristo. Até mesmo porque a palavra diz em Mateus 16, 18, que as portas do inferno não iriam prevalecer contra a igreja. A igreja de Cristo continua firme no seu propósito. A igreja de Cristo continua marchando. Essa pandemia, ela não afeta em nada o corpo de Cristo. Muda sim a nossa dinâmica cultica, muda sim o nosso dia a dia. Mas estive pensando esses dias que essa pandemia, esse surto que nós estamos atravessando,
ele vem revelar que tipo de igreja nós somos. Não fragiliza, mas revela que tipo de igreja eu sou e que você é. Esse surto ele vem para revelar que tipo de igreja nós somos. Daí eu quero pontuar 3 questões. A primeira delas, quem é a igreja usa as adversidades para potencializar as suas assistências. Ou seja, essa pandemia ela não vai nos fragilizar, mas de acordo com 2 de Coríntios, capítulo 8, que faz menção da igreja da Macedônia, que atravessou uma grande tribulação, aquelas circunstâncias serviu de base para que aquela igreja, fortificada pela graça do Senhor, pudesse prestar uma assistência ainda melhor. Ou seja, essa crise, enquanto nós, igreja, entendemos que as adversidades vão potencializar as nossas ações. Ou seja, nós continuaremos contribuindo, nós continuaremos discipulando pelas ferramentas que temos disponíveis, seja por uma ligação, seja pelo WhatsApp. Então, tudo que nós estamos atravessando não vem para abafar, mas se formos usar como referência 2 de Coríntios, capítulo de número 8, essas circunstâncias vêm para potencializar as nossas ações. Quem é a igreja usa a sua liberdade com responsabilidade. Se nós formos pegar ainda as orientações de Paulo em 1 de Coríntios, capítulo 8 e versículo de número 10, quando na ocasião ele trata de carne sacrificada aos ídolos, ele diz que poderia comer, que ele poderia fazer uso desses alimentos, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Mas em contrapartida ele diz que se absteria deste alimento, não comeria este alimento por causa do próximo, por conta da consciência do outro. Ou seja, de acordo com os escritos de Paulo, a liberdade cristã, ela está sempre relacionada ao outro. Então, quem é a igreja usa a sua liberdade com responsabilidade. Talvez eu esteja falando com algum jovem, ou até mesmo com algum adulto, que diga para si mesmo, olha, eu não vou, se eu pegar coronavírus, eu consigo passar com largueza. Se eu pegar o coronavírus, eu não vou me abater, eu vou superar. Que bom, mas lembre-se do outro. Lembre-se daqueles que estão vulneráveis, como os idosos, os diabéticos, os hipertensos, aqueles que estão com o sistema imunológico comprometido. Então lembre-se, meu irmão em Cristo, que a sua liberdade cristã deve ser usada com responsabilidade. Então, continue em casa, siga os protocolos de saúde que o Ministério da Saúde tem passado para todos nós. Terceiro ponto, quem é a igreja, independente da distância, continuará mantendo a sua assistência. Quem é a igreja, continuará mantendo a sua assistência, mesmo que distante, mesmo que não estejamos juntos presencialmente, nós continuaremos mantendo a assistência um ao outro. E isso temos como base a parábola do samaritano de Lucas, capítulo de número 10, quando um homem estava caído no chão, fragilizado, enfermo, doente, por conta de um assalto que ele vivenciou. Alguns religiosos passaram por perto, a saber, o sacerdote e o levita. Passaram perto, mas não fizeram nada. Em contrapartida, o samaritano também passou perto, mas ele fez alguma coisa. Então, o sentido do próximo, proposto por Jesus em Lucas, capítulo de número 10, não tem a ver necessariamente com perímetro geográfico. Porque, de acordo com essa parábola, houveram pessoas que estavam perto, mas não se implicaram com a dor do outro. Então, o sentido do próximo proposto por Jesus tem a ver com relacionamento. Então, mesmo que você tenha uma pessoa que está distante de você, ela ainda pode ser o seu próximo. Você pode ligar para ela, você pode mandar um WhatsApp para ela, você pode até mesmo solicitar uma comida para ela pelos aplicativos que temos disponíveis.
Então, temos a possibilidade, neste momento que estamos atravessando, de ser igreja mais do que nunca. Lembre-se disso. Tudo que estamos atravessando não vem para nos fragilizar, mas vem para potencializar a nossa assistência e mostrar a força do Deus a quem servimos. Neste momento, Pastor Igor, Irmã Geralda estarão nos conduzindo em 2 cânticos e você, mesmo aí na sua casa, aí no seu cantinho, você tem a oportunidade de celebrar ao Senhor juntamente conosco. Esse tempo é tempo de declararmos nosso amor pelo Senhor, é tempo de declararmos ao Senhor quanto nós amamos Ele, quanto nós queremos estar com Ele, ainda que não juntos na coletividade, mas em um só Espírito, entendendo que pelo Espírito de Deus nós estamos juntos e que por esse Espírito nós somos unidos. Juntos em Cristo, em um só Espírito, em um só batismo, em um só Senhor. Eu quero te convidar a declarar o seu amor a Jesus nessa noite. És meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti. Eu não vivo sem ti. Sem tua presença eu morro. Sem tua presença eu morro. És meu tudo, és meu Senhor, és meu abrigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti. Eu não vivo sem ti. Sem tua presença eu morro. Sem tua presença eu morro. Como eu te amo, como eu te quero. Se eu me prostro aos seus pés, a minha vida eu te consagro. Tudo que tenho é totalmente teu. Tudo que sou é totalmente teu. Declare o quanto você ama Jesus. Declare o quanto você quer Jesus. Declare o quanto você deseja Jesus. Declare nesse momento, se você está na sua casa, eu quero te convidar nesse momento a você dobrar os seus joelhos e se prostrar diante do Senhor e dizer para Ele: ah, Senhor, eu me prostro diante de Ti, Deus. Nesse tempo, Senhor, eu quero, Deus, sentir o Teu amor, Deus. Ainda que eu não esteja junto das pessoas, eu quero sentir o Teu amor, ó Deus. Como eu te amo, Como eu te quero, sim, eu me prostro aos seus pés.
faz a minha vida, eu te consagro. Tudo que tenho é totalmente teu. Tudo que sou é totalmente teu. Somos totalmente teus, Deus. Somos totalmente teus, Senhor. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, aquieta-nos para ouvir a tua voz. Aquieta-nos, ó Deus, para ouvir a tua voz. Possamos entender, Senhor, que tu estás no controle de todas as coisas, Senhor. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender, você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade, pra mim eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando e assegurando de que tudo vai ficar bem.
tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando e assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem aqui da minha alma, faz meu coração ouvir tua voz, Jesus, me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Obrigado, pastor Igor. Obrigado, irmã Geralda. Canção muito própria para esse momento. Não são poucas as pessoas que estão angustiadas, estão ansiosas devido a toda essa situação que estamos atravessando. Espero sinceramente que a proposta desse culto, através do cântico e através da palavra, venha aquietar a sua alma, aquietar o coração e te ajude a, de fato, descansar em Deus. O nosso culto, ele é uma expressão de adoração. Todas as composições do culto têm o seu lugar de importância. O momento de oração, o momento de canção, mas também o nosso momento de dedicação. Momento de dedicação ou ainda de contribuição não é algo que está aquém nem além do culto, mas é algo que compõe a nossa adoração. Só que devido a essa nova dinâmica que estamos vivendo, vamos precisar agir de forma diferente. De forma mais tradicional, você sairia do seu lugar, viria até aqui à frente e estaria expressando a sua adoração ao Senhor. Mas devido às circunstâncias, a nossa forma de contribuir, a nossa forma de manifestarmos a nossa assistência vai mudar. Em que sentido, pastor? Aparecerá aí na tela as informações de como você deve proceder. A primeira delas pode ser por depósito ou transferência bancária. Os dados estão sendo projetados aí na tela. Então, se você possui um celular com acesso ao banco, você pode, neste momento, fazer uso desse dispositivo para estar fazendo a sua dedicação, expressando a sua adoração ao Senhor. Lembrando que, devido a todo esse contexto que nós estamos vivendo, esse expediente de dedicação, ele tem por objetivo também atender às demandas administrativas da igreja, que não são poucas,
tem também por objetivo trazer a manutenção das nossas atividades sociais e missionárias. Por isso, para que haja continuidade dessas tarefas, nós contamos, obviamente, com a sua participação e com a sua colaboração. Recentemente, melhor dizendo, ainda essa semana, tivemos que fazer um investimento forte na área de comunicação, comprando equipamentos, adquirindo ferramentas para que pudéssemos fazer uso desse momento e transmitir essas informações a você. Pastor, eu não tenho acesso ao banco pela internet, eu não consigo fazer a transferência online, não estou podendo ir até o banco para poder fazer o depósito. Você pode entrar em contato com a nossa secretaria, que funciona de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas. Você pode vir até aqui e também entregar o seu dízimo e a sua oferta. Um instrumental estará sendo tocado nesse momento e nós lhe daremos essa oportunidade para você estar dedicando a sua vida como expressão de adoração ao Senhor. Senhor, não há outro com teu amor precioso, Senhor. Eu te quero. Eu quero orar nesse momento, agradecendo, obviamente, a Deus pela sua vida, por você ser instrumento do Senhor para sustentar essa obra, mas também quero orar por algumas pessoas que estão enfrentando dias difíceis no que diz respeito à vida financeira. Muitas pessoas não estão conseguindo obter a sua renda, porque a sua atividade laboral foi comprometida. São pessoas que estão angustiadas e até mesmo desesperançadas. A minha palavra para você que se encontra nesse sentido é que Deus te sustentará. O Senhor te fortalecerá. Creia em Deus, porque Ele lhe ministrará a paz que excede todo o entendimento. E através de Cristo, há de suprir a sua necessidade. Vamos falar com Deus. Deus bendito, nós queremos te agradecer por esse expediente de adoração, onde cada irmão se apropria dessa informação que compartilhamos agora. Alguns ofertaram, outros irão fazer durante a semana. Que o Senhor abençoe a cada um deles, assim como as suas respectivas famílias. Deus bendito, visita também esse irmão e essa irmã, que devido a essa mudança que está ocorrendo no nosso país, em especial no nosso estado, mexeu e está mexendo com a sua atividade laboral. Os recursos já não são mais como antes.
Ministra sobre a vida deste irmão, ministra sobre a vida dessa família, a paz que excede todo o entendimento. E que eles possam de fato descansar em Ti e provar dessa provisão que vem do alto, dessa provisão que vem do Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, nós estamos numa proposta nova, tudo aqui é novo para mim, novo para o Igor, para a Geralda, tudo é muito novo. E nós contamos aí com a oração de vocês para que o Senhor nos conduza nessa novidade, para que o Senhor nos dê discernimento, para que o Senhor, de fato, nos faça instrumentos dEle, para edificar a sua vida e edificar a vida da sua família. Quero, nessa oportunidade, compartilhar um texto bíblico com você para a nossa reflexão. O texto se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso de número 30. Você que está em casa, pegue aí a sua Bíblia e acesse essa informação. Lucas, capítulo 24, versículo de número 30. O tema dessa mensagem foi compartilhado hoje pelo WhatsApp e me parece também que no Facebook. O tema da mensagem é Pedagogia do Pão, uma palavra de fé, esperança e conscientização. Esse é o tema da nossa mensagem nessa ocasião. Lucas, capítulo 24, versículo de número 30, diz assim: Quando estava à mesa com eles, tomou pão, deu graças, partiu e deu a eles. Repetindo, quando estava à mesa com eles, tomou pão, deu graças, partiu e deu a eles. Até aí. Que o Senhor nos abençoe na meditação e na reflexão da sua palavra. Esse texto ele está inserido dentro de um contexto, acredito eu, bem conhecido por você, que fala dos discípulos no caminho de Emaús. Os discípulos, dentro desse enredo, estão desesperançados, estão com uma outra rota, estão seguindo um propósito diferente daquele que o Senhor já tinha passado para eles. Ou seja, Cristo, antes de ascender os céus, ele tinha orientado para que os discípulos permanecessem em Jerusalém. Mas devido à morte abrupta de Jesus, devido à morte trágica de Jesus, toda a esperança que os discípulos traziam consigo foram embora. Então, aqui no capítulo de número 24, eles estão seguindo para um povoado chamado Emaús. E durante essa trajetória, Jesus se introduz nesse caminhar junto com eles. Jesus conversa com eles. Jesus começa a dialogar com eles. E no versículo de número 30, Jesus se encontra na casa deles, participando de uma refeição. E foi justamente nesse ambiente doméstico, a partir de uma refeição, que a esperança foi restaurada. Perceba, não foi numa estrutura grandiosa, não foi numa estrutura colossal, não foi no templo, mas num ambiente doméstico, a partir de uma refeição, a esperança dos discípulos foi restaurada. Obviamente, não foi o pão, não foi a bebida, não foi a casa, mas a presença de Jesus. Por isso, eu creio, meu irmão, que mesmo aí na sua casa, numa refeição, num momento de devocional, a sua esperança pode ser restaurada através da presença de Jesus. E é interessante porque, ao observarmos o papel do pão, ele não assume a função de protagonista, mas sim de coadjuvante. O protagonista aqui nessa história, obviamente, é Jesus. Mas o pão, ele é um instrumento utilizado por Jesus para trabalhar a esperança na vida dos discípulos. Eu quero que a gente, nessa noite,
possa tomar esse pão como uma metáfora. Eu quero que a gente compreenda esse pão como sendo nós durante a história de vida. Não no sentido de receber esperança, mas no sentido de ser esperança na vida do outro. Nesse tempo trágico que nós estamos vivendo, é comum as pessoas se tornarem egoístas, não respeitando os protocolos orientados pelo governo, saindo, indo e vindo, e acabando comprometendo a saúde do outro. É comum, nesse tempo que estamos vivendo, as pessoas correrem de forma desesperada para o supermercado e comprarem tudo para si, negligenciando o cuidado com o próximo. Eu quero sim que essa palavra ela seja uma mensagem de esperança para o seu coração, mas também quero que essa esperança faça de você esperança na vida do outro. Quero extrair daqui alguns princípios para a nossa edificação a partir do pão, como a proposta dessa mensagem, pedagogia do pão. Qual é a primeira lição que nós tiramos aqui? No versículo de número 30, o escritor Lucas ele traz a seguinte narrativa: quando estava à mesa com eles, tomou o pão. Primeira ação de Jesus em relação ao pão foi tomá-lo. Jesus primeiro toma o pão para si antes de compartilhar com os discípulos. O pão ele não estava ali para simplesmente compor o enredo. O pão não estava simplesmente ali para enfeitar o cenário. O pão estava ali para cumprir um propósito. E para que esse propósito fosse cumprido através do pão, dois fatores foram necessários. Primeiro, disponibilidade e segundo, disposição. Ou seja, disponibilidade é a prontidão do pão para aquele momento. O pão, ele estava disponível, estava de fácil acesso. Por isso, obviamente, Jesus ele toma o pão, porque havia disponibilidade. Segundo princípio, havia disposição do pão para que ele fosse consumido naquele momento. Ou seja, o pão ele não estava cru e o pão também não estava estragado, ele estava próprio para ser consumido naquele momento. Isso fala da disposição do pão para ser utilizado naquele expediente. Aonde eu estou querendo chegar? Deus, através de Cristo, quer te usar como um instrumento de esperança na vida do outro. E volto a dizer, esse é o tempo de nós manifestarmos a nossa assistência. Esse é o tempo de sermos igreja mais do que nunca. Mas para que sejamos usados por Deus com essa instrumentalidade, é necessário que haja disponibilidade e disposição. A grande verdade é que as pessoas atualmente encontram-se muito ocupadas consigo mesmo. A cada dia que passa, as pessoas estão mais egoístas. A cada dia que passa, as pessoas estão se desviando do seu próximo, estão negligenciando a assistência ao outro. Atualmente, as pessoas não estão tão disponíveis assim. No que diz respeito à disposição, à prontidão, também há uma deficiência muito grande. Existem pessoas que estão querendo dar aula, mas não estão prontas a aprender. Existem pessoas que já estão prontas para fazer, mas estão negligenciando os chamados de Deus. Meu irmão e minha irmã, assim como Jesus tomou aquele pão para cumprir um propósito naquele momento, eu acredito que assim também Ele quer fazer na sua vida. Ele quer te tomar para que você seja usado com um propósito específico. Segundo princípio, Jesus, quando ele toma o pão, o texto ele prossegue dizendo, ele dá graças ao pão. O pão é um alimento do cotidiano, não é um alimento atípico, mas que faz parte ou que fazia parte da vida daqueles discípulos. O pão, um alimento banal, mas que tinha o seu valor naquele momento. O pão, ele cumpriu o propósito porque ele tinha valor. Por isso, Jesus, quando toma o pão, ele não vai espraguejar,
Ele não vai reclamar, mas ele dá graças a Deus por aquele pão. Meu irmão, eu quero dizer para você o seguinte: você tem muito valor para Deus. Existem muitas pessoas que não estão cumprindo o propósito que Deus estabeleceu para a sua vida, porque se sentem desprestigiadas, que têm a sua autoestima achatada, acreditam que não conseguirão fazer, acreditam que não são capazes. Eu quero lhe afirmar nessa noite que você não é obra do acaso. Eu quero lhe afirmar nessa noite que você não está aqui por um acidente do destino. Você tem um propósito para Deus. A sua vida tem um propósito. Você tem um valor para o Senhor. Por isso que essa mensagem que está sendo ministrada nessa noite venha quebrar toda a maldição que você trouxe para si. Que essa mensagem que está sendo ministrada nessa noite venha te colocar nos trilhos novamente. Que essa mensagem que está sendo compartilhada nessa noite possa clarificar a sua percepção acerca daquilo que Deus tem para a sua vida. Por exemplo, nesse texto, o pão ele compõe um momento de refeição entre Jesus e os discípulos, mas veremos o pão em outras situações, como alimentando a multidão. Veremos o pão servindo como instrumento para a participação ou elaboração da ceia. O pão tem função distinta. Então, talvez hoje você esteja se sentindo mal, com a sua autoestima achatada, devido a uma tendência de ficar se nivelando com os outros. Que fulano de tal faz isso, que cicrano faz aquilo outro. A questão é, o que Deus tem para a sua vida? Entenda isso, você tem valor para o Senhor. Terceiro princípio, está aí no texto, versículo de número 30. Depois que Jesus ele toma o pão, depois que ele dá graças, Jesus ele parte o pão. Jesus entregar o pão, ele quebra o pão, ele parte o pão. Foi uma ação de Jesus no pão para que ele ainda cumprisse o seu propósito. Ou seja, antes que você e eu venhamos a fazer, ou melhor, a cumprir o propósito de Deus na nossa vida, nós precisamos desse agir de Deus, um agir do Senhor na nossa vida. Deixa eu ser mais específico. Assim como Jesus quebrou esse pão para que ele pudesse chegar aos discípulos, possivelmente há algumas coisas em nós que Deus tem que quebrar para que o propósito se cumpra. Talvez seja o orgulho, você se acha uma pessoa muito orgulhosa. Talvez seja a mágoa está te corroendo, você alimenta a mágoa. Talvez Deus tenha que quebrar hoje a mágoa do teu coração, a arrogância, a prepotência, enfim. O que Deus tem que quebrar hoje na sua vida? Eu quero lhe orientar para que ainda nessa noite você não venha mais procrastinar decisões. Eu quero lhe orientar para que você hoje, no teu momento com Deus, você ore ao Senhor, pedindo a Ele que venha quebrar barreiras dentro de si. Barreiras que estão te impedindo a cumprir esse propósito. Barreiras essas que estão te distanciando dos propósitos, mas também está te distanciando das pessoas. Se permita nessa noite, em nome de Jesus, a ser quebrado por Deus. Quarto e último princípio é o princípio do dar. Voltemos para o texto bíblico. Tomou o pão, deu graças, partiu e deu. Eu acredito que esse princípio do dar, ele traduz boa parte o sentido da experiência cristã, da realização da vida cristã. Porque o apóstolo Pedro, melhor dizendo, ele diz em Atos 20, 35, que melhor coisa é dar do que receber. Ou seja, a felicidade, ela não está no acúmulo. A felicidade cristã, ela está na partilha, no fato de dar. Então, no tempo de escassez, onde as pessoas tornam-se a cada dia mais egoístas,
a proposta do Evangelho está indo na contramão. Não é acúmulo, não é trazer mais para si, mas de que forma eu posso chegar no outro, de que forma eu posso compartilhar aquilo que eu tenho com o meu irmão, com a minha irmã. Veja, meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo de oportunidade de manifestarmos o Evangelho de forma intensa. Quando todos estão se calando, você pode fazer uso das redes sociais para falar do amor de Deus. Quando muitos estão se tornando ainda mais narcisistas, mais ensimesmados, você pode pedir orientações a Deus para poder chegar às pessoas. Pense comigo, uma pessoa que se encontra hoje no grupo de vulnerabilidade, seja um idoso, seja uma pessoa com a imunidade comprometida, pense, você se colocar à disposição dessa pessoa para ir no mercado, fazer uma compra, passar no sacolão, varrer a calçada de alguém, ou seja, são excelentes oportunidades que temos nesse momento de servir ao nosso próximo. E ao fazer isso, estaremos honrando ao nosso Deus. Caminhando para a conclusão, eu acredito que o que ocupa o topo da vida cristã é como essa vida ela é vivida, com essa percepção de congruência entre quem Cristo é e quem eu sou. Como diria Eugene Peterson, no seu livro Banalização do Cristo Genérico, nós não podemos querer viver uma vida mais parecida com a de Jesus, se nós, na prática, nós não estamos vivendo. Por isso que essa mensagem que está sendo pregada hoje possa frutificar no seu coração. Quero repassar alguns pontos para que você possa tomá-los para si e ser desafiado a colocar em prática no seu cotidiano. Sobre a pedagogia do pão, palavra de fé, esperança e conscientização, se permita ser tomado por Jesus. Mas para que isso aconteça, você tem que estar disponível e disposto. Deus talvez esteja te chamando nesse momento, mas você está apresentando desculpas. Talvez Deus já te chamou para o ministério, te chamou para o campo missionário, Deus tem abrido portas para você, mas você ultimamente tem apresentado desculpa. O pão, ele estava disponível e estava disposto. E você? Está disponível e disposto? Segundo princípio, o princípio de dar graças. Jesus, quando toma o pão, ele reconhece o valor do pão. Então eu quero lhe afirmar nessa noite que você tem muito valor para Deus. Talvez o peso do pecado, as experiências traumáticas que você passou ou esteja passando, estejam produzindo esse tipo de pensamento que você não tem valor, que você não serve para nada, que isso seja repreendido em nome de Jesus. Você tem muito valor para Deus. Me permita dizer mais, não há nada que você faça, para mais ou para menos, que venha alterar o amor de Deus em relação a você. A palavra de Deus diz em Romanos 10, 8, que Deus prova o seu amor para conosco, sendo que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, o melhor de Deus já foi enviado para você e para mim. Cristo, ou seja, Deus te ama, e para Ele você tem muito valor. Terceira ação aqui de Jesus nesse texto, a ação de partir. Há uma ação de Jesus no pão antes do cumprimento do propósito. Então, antes de Deus cumprir o propósito na sua vida, possivelmente algumas coisas precisam ser quebradas. Algumas barreiras possivelmente estão impedindo o cumprimento desse propósito de Deus na sua vida. Que nesse momento que você está tendo aqui de culto, se permita que Deus quebre essas barreiras. E por último, o dar. Aí é o cumprimento da vida cristã. É o sentido da experiência cristã, o sentido de dar, o sentido da partilha. Eu tenho dito aqui na nossa comunidade de fé, com base no texto de Mateus capítulo 6, a oração do Pai Nosso, quando Jesus faz aquela oração bem conhecida por nós, que inicia no versículo de número 9, quando ele diz, o pão nosso de cada dia. O que Jesus está propondo nessa oração não é mais pão, não é mais acúmulo de pão, mas socialização do pão. Ou seja,
O pão não é seu, o pão não é meu. O pão, ele é nosso. Então faça uso desse momento que estamos atravessando para compartilhar o pão, seja o pão material mesmo, a compra, ou seja, a sua vida, no sentido de conduzir esperança para o outro. Que essa palavra venha frutificar no seu coração, trazendo muita vida sobre a sua vida, em nome de Jesus. Antes de nós encerrarmos aqui essa celebração, eu quero lhe orientar para o próximo domingo. No próximo domingo, nós estaremos aqui às 10 horas da manhã com uma EBD interativa. Estaremos trazendo assuntos deste momento para refletir, para pensarmos juntos à luz da palavra de Deus. E, obviamente, eu quero aí contar com a sua participação. Peço perdão, às vezes, por alguns ajustes, o som ainda a gente está procurando melhorar, mas acredito que nos próximos dias a nossa transmissão vai ficar ainda melhor para a glória de Deus. Então, quero contar aí com o seu feedback, quero contar também com a sua oração, para que o Senhor nos conduza nesse momento novo que todos nós estamos vivendo. Então, eu quero lhe convidar agora a fechar os seus olhos aí, se você está sozinho com a sua família, feche os seus olhos e abra o seu coração para falarmos com o Senhor. Deus bendito, apesar de distante dos meus irmãos, geograficamente falando, eu creio que o Senhor está conosco, que não serão as circunstâncias que irão nos abalar, mas o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é a nossa esperança, e em Ti podemos crer no amanhã. Que as experiências elaboradas nesse culto, pelo cântico, pela oração e pela ministração da Tua palavra, sejam como sementes a germinar em cada um de nós, produzindo esperança nesse mundo sem esperança. Que esta palavra que foi ministrada nessa ocasião possa nos incentivar a nos desafiar a ser esperança na vida do outro, ser esperança neste mundo de tragédia, ser esperança nesse mundo de caos. Ajude-nos, ó Deus, a sermos instrumentos em Tuas mãos e que o Teu propósito se cumpra através da nossa vida para a glória do Teu nome. Que o Teu amor, que excede todo entendimento, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus te abençoe.